Louvado seja o nosso Deus, nosso boa noite, em nome de Jesus, para todos os nossos irmãos amados que já estão se conectando para nessa noite adorar a Deus junto conosco, para juntos fazermos aquilo que é um dever do cristão, adorar a Deus, buscar a sua face, a sua presença. Deus abençoe os nossos músicos, Deus abençoe os irmãos que estão nos ajudando aqui para fazermos juntos essa transmissão desse culto, com esse propósito de atender a congregação, atender os nossos irmãos e a todos quanto derem uma passadinha pelo nosso canal, não tiver algum trabalho na sua igreja. Deus abençoe, o nosso abraço carinhoso para toda a igreja. Vá anunciando aí para os familiares, os amigos, os irmãos, para poder conectar e vir desfrutar desses momentos gloriosos, porque de fato são momentos gloriosos os momentos que a igreja está vivendo nesses dias. Nós vamos aqui, como sempre temos feito, em ritmo de culto, ler a nossa Bíblia na carta aos Filipenses. Nós vamos abrir aos Filipenses, capítulo de número 3. Puder diminuir esse ventilador, por favor? O barulho está... Filipenses, capítulo 3, e também vamos abrir aos Colossenses. Lembrando a nossa congregação, aos nossos irmãos que estão na conexão, e estamos retomando os nossos cultos normalmente aqui, ainda que sem a presença física da igreja. Gostaria que cada membro dessa igreja fizesse esse compromisso de estar conosco, sintonizados, adorando a Deus em uma só fé, um só Espírito. Todas as quartas-feiras estaremos ao vivo com a nossa reunião de oração. Também todas as sextas-feiras estaremos louvando, pregando o Evangelho. Domingo pela manhã, escola dominical, domingo à tarde, às 18 horas. Portanto, é uma programação bem intensa. Mas para quem está dentro de casa, de quarentena, não vai faltar oportunidade para poder sentar e adorar a Deus. Às vezes corremos tanto para um lado, para outro, não dá tempo, de vir na igreja, não dá tempo de orar, não dá tempo de ler. Agora nós estamos obrigatoriamente parados, muitos obrigatoriamente parados dentro de casa. E acredito que não vai faltar oportunidade de sentar e ouvir um culto. E às vezes ouvir de novo, como domingo tivemos 2 cultos de estudo bíblico que nós recomendamos para a igreja local que volte e ouça de novo. Está lá no canal da igreja. Cuidado com o ecumenismo e Ecumenismo parte 2. Tem coisas que é bom você ouvir e ouvir de novo, porque o aprendizado vem pela repetição. Paulo disse: não canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então a igreja está convidada a estar aí em sintonia conosco, também ajudando a divulgar esse canal para dar mais visibilidade. Esse canal foi criado alguns anos atrás, mas ficou parado por muito tempo, muitos anos, e agora ele se torna novo, está voltando ao ar agora.
em 4 cultos apenas, estamos transmitindo. Então, nos ajude a divulgar, especialmente aos irmãos e os seus amigos e parentes. E acredito que isso vai trazer crescimento espiritual. Quero chamar a igreja à mesma reverência como se estivesse presente. Porque às vezes estamos em casa e menino corre para um lado, um fala do outro, e você às vezes deixa os seus pensamentos vaguearem, distrair um pouco, esquece que estamos em culto. Então encare essa reunião, mesmo online, mesmo aí na sua cama, sofá, sala, não sei aonde você está conectado, mas encare como um culto e Deus te abençoará. Você tem a oportunidade de reverenciá-lo nessa noite. Então vamos, Filipenses, capítulo de número 3, verso 18. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, e só pensam nas coisas terrenas. Destaque bem isto aí, amados. Só pensam nas coisas terrenas. Agora olha o nosso foco, o objetivo da noiva de Cristo, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1 em diante, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, e idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Oremos. Amado Senhor e gracioso Deus, nós temos a honra ainda, o privilégio de abrir a igreja com os devidos cuidados, medidas, e acessar esse canal para transmitir uma mensagem do Evangelho, e por isso somos agradecidos, Pai. Não sabemos até quando poderemos ainda livremente anunciar o Evangelho como estamos anunciando, mas enquanto podemos fazer, esforça a nossa coragem, dá-nos amor, dá-nos sinceridade, dá-nos pureza para aproximarmos da Tua presença e levarmos ao enfermo a cura, ao triste o conforto, ao perdido a salvação, àquele que está se sentindo desprivilegiado, desprotegido, Senhor, a Tua graça protetora e amparadora, Senhor. Permita-nos ir e oferecer as Tuas misericórdias, enquanto essa luz ainda está brilhando sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa audiência, toma a nossa congregação
e abençoa o nosso trabalho nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Mas nós estamos reunidos aqui hoje para aquilo que seria o nosso culto de oração com a igreja local. E por sinal tem sido uma grande bênção. É bom quando nós ficamos com boas recordações. Triste, desesperador é quando as coisas passam, o tempo passa, as oportunidades passam e você não tem boas recordações. Mas eu tenho boas recordações dos nossos cultos, com a presença física aqui da igreja. Creio que logo deve voltar à sua normalidade. Mas se não voltasse, e se essa fosse aquela hora da igreja não mais abrir as suas portas, aquele último culto que viemos aqui e participamos, tivesse sido nosso último culto, unidos aqui, calor do Espírito da congregação, juntos, uma só fé, um só coração, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Se aquele culto tivesse sido o último culto, qual seria a recordação de muitos que estão me ouvindo agora? Será que seriam boas? Ou seriam recordações tristes, frustrantes, como quem poderia ter feito melhor e não fez? Poderia ter dado mais e não deu, rendido mais e não rendeu? Poderia ter sido mais sincero, mais perdoador, mais paciente, e não foi? Como seriam as nossas recordações se aquele último culto tivesse sido? Talvez para alguns será, não sabemos, para outros talvez não, mas quais seriam as recordações? As minhas foram boas, creio que tivemos bons momentos aqui, tivemos grandes cultos, grandes reuniões de oração. Aqueles que participaram, acredito que puderam vir ao altar, puderam orar, puderam estar juntos, também dizem as mesmas palavras. E eu sei que, se você mesmo hoje, agora, nesse momento que eu estou falando aqui, se você mantiver o mesmo espírito de reverência, mesmo estando aí no lar, você pode criar uma boa recordação, podemos dizer assim, estabelecer um memorial. Irmão Brana pregou uma mensagem com esse título, Memoriais de Deus. Você pode mesmo aí na sua sala, na sua casa, conseguir manter o espírito, manter a reverência de culto. Quando não há um diácono para te olhar, para chamar a sua atenção, quando o pastor não está vendo sua expressão facial, sua concentração ou falta de concentração, atenção ou falta dela, como você vai se conduzir? Você se mantiver no mesmo espírito voluntário, porque não tem ninguém te policiando, reverente, partindo do seu coração, do seu espírito. Então, eu creio que Deus pode visitar a sua casa, visitar o seu coração e retribuir o seu temor, a sua reverência, retribuir essa compreensão de que
podemos fazer um grande culto doméstico agora, culto familiar, aonde quem fala não sou eu nem você, onde quem fala é Deus. Nós podemos criar isso. E Deus retribui, Deus ama ser respeitado. Assim como o desrespeito a Deus atrai seus flagelos, porque muitas pessoas perdem saúde, perdem bênçãos, perderão a salvação pela falta do respeito, e muitos às vezes são curados, são abençoados, ajudados, simplesmente porque guardam o temor. Como diz Eclesiastes 12, e o fim de tudo é isso, teme a Deus. O irmão Brando disse, esse temer é respeitar, esse temer é manter a reverência a Deus, que nós precisamos de manter, especialmente num tempo tão glorioso, como esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje me passou esse pensamento, precisamos de reverenciar este tempo tão glorioso que nós estamos vivendo. Talvez alguém fique espantado com essa expressão, reverenciar tempo tão glorioso como este tempo que nós estamos vivendo. Este é um tempo glorioso, é terrível e espantoso para muitos, mas eu acredito que para a noiva, acredito que para aqueles que estão levando a sério o aplicar o sinal, o encher as lamparinas com o Espírito Santo, eu acredito que é um tempo muito, muito especial, muito glorioso, por se tratar de um tempo onde Deus está abrindo a sua palavra dia após dia e dando cada dia mais luz, cumprindo aquilo que diz Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, gradativamente, como o sol nasce, bem suave, tímido, e logo ele vai se robustecendo, até ele se tornar escaldante, a ponto de você não suportar ficar debaixo dele. Assim é a visão espiritual desta noiva. Gradativamente Deus está ampliando a nossa visão, a nossa revelação, está abrindo a nossa visão espiritual, até porque nós somos homens, somos 16 elementos, e essa caixolazinha aqui, esses 16 elementos que nós somos, não suportaria nunca o impacto da revelação. Qualquer homem ficaria louco. Por isso que o irmão Brana disse, é o fio de uma navalha, a distância entre a sanidade e a insanidade. E verdadeiros profetas se tornaram muitas vezes homens neuróticos e nervosos, e alguns perderam até o seu juízo natural, porque é literalmente impactante. O irmão Brana falou sobre o impacto da revelação, o impacto que ela causa dentro desse ser humano que não suporta a plenitude da glória de Deus. Acho interessante quando as pessoas dizem que a plenitude da divindade está habitando dentro de nós. Isto aqui ainda não suporta toda a plenitude da revelação, toda a plenitude da divindade. Não suporta, porque o odre é fraco. O odre, vamos dizer assim, ele é de barro. Mas estamos vivendo um tempo glorioso, porque vemos Deus dia após dia abrindo, dando mais luz para a sua igreja, e é necessário, porque para que o grão seja colhido e colocado no celeiro, ele tem que ser amadurecido, e se aquela chuva não passa do poder e do ensinamento, e o sol não bate sobre a semente, nada valeria chover se o sol não brilhar.
Se só chover e o sol não brilhar, a semente vai apodrecer e se perde. Então Deus manda a sua chuva de poder, sua chuva de ensino, e logo Ele então faz o sol, Cristo, brilhar sobre a semente, brilhar sobre a igreja, e cada dia brilha mais, e acredito que é como pregou o irmão Brana, tempo de colheita. Estamos vivendo em um tempo de colheita. Para sermos colhidos, temos que estar amadurecidos. Então o sol está brilhando nesse tempo de colheita, cada dia brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até a igreja alcançar o ponto de ser colhida, até ela alcançar, de fato, o cume da pirâmide, a estatura de um varão perfeito, para ela poder ser raptada, transladada, mudada de dimensão, mudada de corpos. Então o sol, ele está brilhando sobre essa noiva, e nós temos que entender o privilégio que é viver nesse tempo, aonde o sol brilha. E o irmão Brana, o mensageiro de Deus, ele vem e nos diz que mesmo Abraão, olha para você ver, é isso que eu gostaria que a noiva de Cristo compreendesse. O profeta disse que mesmo Abraão e os profetas e os patriarcas, eles desejaram viver este tempo que nós estamos vivendo, tempo aonde Deus enviou uma mensagem, enviou o sétimo anjo, o ministério revelador, e então todos os segredos de Deus estão sendo revelados, todos os nós, como disse o irmão Brana na revelação dos selos, todos os nós que os teólogos reformadores não puderam desatar, estão sendo desatados nos dias da voz do sétimo anjo. Nós, como a noiva de Cristo, deveríamos compreender o privilégio que é viver a hora que nós estamos vivendo, a hora onde Deus está revelando a nós todos os seus planos, está revelando para nós, como a própria Bíblia disse, todo aquele segredo que esteve oculto desde o início dos séculos, está revelando para nós, a noiva de Cristo, e não só revelando de maneira textual, de maneira gramatical, de maneira intelectual, mas Ele está revelando para nós aonde nós colocamos os nossos olhos. Se você lê a Bíblia, você vê a revelação desse dia. Você lê a mensagem, você vê a revelação desse dia. Você olha o cenário político, você vê a revelação desse dia. Você olha o cenário das igrejas, elas estão do jeitinho que a Bíblia disse que elas estariam. Você olha a situação do povo religioso, você olha como está o nível das vidas, vida espiritual, você olha o que é a família, aonde você olhar, você vai ver o plano de Deus sendo revelado, se você tem os teus olhos ungidos com o colírio santo, porque o profeta disse, os céus declaram que é o fim, a terra declara que é o fim, a natureza declara, a política declara, o ser humano, a família, as finanças, a religião. O profeta disse assim, tudo está gritando que a hora chegou. É a mensagem que estudamos recentemente com a igreja e não deveria cair em esquecimento. É este o tempo, é este o sinal do tempo do fim, Senhor. Não foi a mensagem que tivemos lendo e estudando, tudo mostrando, apontando que, Pai, é chegada a hora. Foi Jesus que disse isso. Pai, é chegada a hora. A noiva de Cristo, ela está vivendo exatamente aquele momento crucial que Jesus viveu. Jesus parou ali e quando ele viu aqueles soldados vindo, ele, Pai, é chegada a hora. Quando ele viu os soldados romanos vindo, ele disse, Pai, é chegada a hora. Quando ele viu o manufaturado Judas mostrando suas cores e o vendendo, ele disse, Pai, é chegada a hora.
Quando ele viu o concílio ecumênico, o rei, política, Anás e Caifás, religião, poder político e religioso se unindo para destruir a sua vida, levá-lo à condenação, ele disse: Pai, é chegado a hora. Nós vemos a história desenrolando-se diante dos nossos olhos, e quando vemos isso acontecer, não podemos ficar com os braços cruzados. Não podemos ficar paralisados, sem crescer, sem avançar, sem deixar essa mensagem produzir uma reação dentro de nós. É aí que o irmão Brana disse, o impacto da revelação. A revelação tem que impactar, a revelação tem que mudar, a revelação tem que provocar sede, a revelação tem que provocar fome, a revelação tem que trazer mudança, a revelação tem que pegar esses Daniéis e estimulá-los a orar, a jejuar, estimulá-los a santificar, estimulá-los a viver uma vida melhor do que a Babilônia tem vivido. A revelação que Daniel teve impactou a Daniel. A revelação que João teve, ainda que vendo só símbolos, a revelação parcial que ele teve do plano, sem compreender todo o plano, o deixou prostrado aos pés do cordeiro como morto. O que é esta mensagem? Que mundialmente no cenário político, religioso, financeiro, e em todos os âmbitos que você puder imaginar, ela tem provado ser a verdade, ser o único caminho provido por Deus para sair dessa terra, para alcançar fé de arrebatamento. Isto tem que causar alguma coisa dentro desta noiva. Eu estou com isto aqui no meu coração, meus irmãos. Os profetas viram nas entrelinhas, sem compreender, porque o irmão Brana pregou Apocalipse, livro de símbolos, e aí você estica para Daniel, livro de símbolos, Ezequiel, livro de símbolos, e aí você vai ao Velho Testamento, nas figuras e tipos, tudo simbolicamente ali, um tanto obscuro, em sombra para eles, não em imagem exata para eles. Tudo ali em parábolas e enigmas para eles, e revolucionou, impactou, mexeu com as entranhas dele, e agora tudo está aqui para nós, não em sombra, não em símbolos, não em enigmas, não em parábola, mas escancaradamente revelado. O que isso tem produzido nessa noiva? A noiva tem que deixar a palavra mudá-la, tem que deixar a palavra impactá-la, tem que deixar a palavra levá-la ao crescimento, tem que deixar a palavra fazer ela viver aqui nessa terra uma vida sobrenatural, com igreja ou sem igreja, porta aberta ou porta fechada, uma vida sobrenatural. Porque muitas vezes as pessoas podem depender muito da igreja, e Deus quer que você dependa de algo mais, além da igreja. Deus quer que você dependa dEle, Deus quer que você dependa da palavra dEle. Se você depende dEle, da palavra dEle, você colocou os seus olhos no lugar correto. Coloque os seus olhos nele. Coloque tua confiança no lugar certo. Não olhe ao homem, não olhe à religião, olhe para o assim diz o Senhor, porque Ele é inabalável. Nós estamos vivendo esses dias aonde eles viram em visões, viram em sonhos, viram em profecias, e agora nós estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos. João nem sequer sabia o que era. João, lá na ilha de Patmos, olhou e viu, foi uma besta com 7 cabeças e pensou que era um monstro. Nem sequer sabia o que era aquela besta com as suas 7 cabeças. Nem sabia o que era aquela besta que saía do mar, nem sabia o que era a besta que saiu da terra. Hoje,
você não está vendo, não é um bicho de 7 cabeças, você está vendo, é uma nação politicamente poderosa como os Estados Unidos, que domina o mundo politicamente, é uma besta que se levanta politicamente da terra, mas também exerce poder religioso, porque tem o seu chifre de cordeiro. O que João viu e não entendeu, está desnudado, descortinado, foi aclarado para essa noiva não ser enganada nesses últimos dias. João viu foi uma besta das águas, e viu que a besta da terra deu à besta das águas poder, levantou uma imagem para falar, um concílio ecumênico para falar por ela. João viu isto em símbolos. Nós estamos vendo isto com nome: Estados Unidos, Roma, política, religião. João viu uma mulher sendo perseguida por um dragão vermelho. O dragão, Roma, a igreja católica. A mulher perseguida com uma criança no colo era a igreja noiva. João viu um dragão correndo atrás de uma mulher com um neném, nem sequer sabia o que era. Mas você sabe por quê? Porque o que estava em símbolo, ele viu em símbolo, você está vendo diante dos seus olhos. O dragão, logo logo, o império romano tipificado naquele dragão, aquela igreja logo sairá a perseguir essa mulher, mas naquele tempo de perseguição cruel contra aquela mulher, aquela igreja, então ela é arrebatada, ela é tirada dessa terra. É por isso que eu digo, este é um tempo glorioso, é um tempo aonde está prestes a essa noiva ser arrebatada dessa terra. Pastor, o senhor não cansa de pregar isso não? Não, o dia que eu cansar de pregar isso, é melhor eu não pregar mais. Eu fui chamado para pregar, é o arrebatamento, é a fé de rapto, é uma fé sobrenatural. Eu não fui pregar, eu não fui chamado só para pregar, para ter pãozinho na tua mesa, para ter roupa bonita no seu guarda-roupa. Eu não fui chamado só para pregar, para você ter carro bom, saúde boa, família boa, ter um império aqui natural, não. Isso aí tem igrejas pentecostais para pregar. Lá você seria melhor, humanamente falando, do que aqui. Aqui você é chamado para se aprontar, para vestir a roupa do arrebatamento, da transladação dessa terra. Se você quer ficar só próspero aqui, tem boas igrejas para você frequentar. Se você quer só falar em língua e curar enfermo, para você ficar mais famoso do que Jesus, tem muita igreja boa para você frequentar. Mas se você quer fé de arrebatamento, nós temos aqui a mensagem de William Branham, preparando uma noiva para ser arrebatada dessa terra. E o dia que eu não puder pregar mais isso, eu não presto para pregar. É melhor pregar prego. Mas Deus nos escolheu para ir em busca, irmãos, desta fé sobrenatural que um dia Deus pôs no coração do nosso pai Abraão. Lembra do pai Abraão? Ele é um tipo, igreja. Entra no espírito aí. Pai Abraão, vivendo em Ur dos Caldeus. O que é Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus é batista, Ur dos Caldeus é metodista, Ur dos Caldeus é catolicismo, Ur dos Caldeus é vida rasa, Ur dos Caldeus é paganismo. Ur dos Caldeus é esse espírito fútil, banal, mesquinho, humanístico, que não aceita uma fé sobrenatural para desparafusar dessa terra. Lá está Abraão, muito gado, muita fazenda, muito servo, muito dinheiro, tudo jorrando em abundância, como pregou o irmão Branham na era de Laodiceia. Tudo aqui jorra em abundância. O profeta disse: igreja é sinônimo de abundância, abundância de empresa, abundância de dinheiro, abundância de materialismo. Assim estava Abraão em Ur dos Caldeus. De repente Deus olha e fala: ele é eleito. Eleito, Deus não vai deixar preso aqui nessa terra não. Eleito, Deus vai abrir os olhos. Eleito, Deus revelará a sua palavra. Deus vai lá em Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra. Olha, irmão Reginaldo, Deus chamando. Sai da tua terra.
Sai da tua terra, sai da tua vida natural, sai desse mundo baixinho e mesquinho, sai dessa vida de religião. Sai desse evangelho cheio de coisas subjetivas. Saia desse evangelho cheio de empreendedorismo. Saia desse evangelho, saia desse mundo baixo que se corrompe. Sai da tua terra, anda na minha presença e ser perfeito. Lá está Abraão bem estabilizado, tranquilo, e Deus o chama para sair. Lá está Abraão sem ter que se preocupar com muitas coisas, e Deus o chama para sair. Deus está chamando um povo para sair desse mundo. Deus está chamando os filhos de Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ter um encontro com Elohim, o próprio Deus. Deus tem uma terra melhor para nós. Por isso que eu li aqui na Bíblia, nossa pátria não é dessa terra. Deus tem uma terra melhor para nós. Para de namorar com a terra, para de cuidar tão bem assim dela, para de amá-la demasiadamente como tu amas ela, a ponto de que quando alguém fala que é hora de sair dela, te incomoda. Deus está chamando alguém para perder a gravidade. Tem gente que está muito cheio de gravidade, está muito preso na terra. Deus está em busca de um crente que venha perder a gravidade, como Enoque perdeu a gravidade, e Deus o trasladou para outro lugar. Abraão saiu. Aleluias. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvi uma outra voz que do céu dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas pragas, nem cúmplice dos seus pecados, porque já é isso que Deus disse sobre Babilônia, é isso que Deus disse sobre os reinos dessa terra. Eu não posso ser antibíblico, porque já a sua iniquidade se acumulou até os céus, e Deus se lembrou dela e vai derramar a taça da sua ira sobre ela. Mas antes de ser derramado a taça da ira, saia dela e venha andar na minha presença e ser perfeito. Sai dela. Foi o que Deus disse. Para onde, Senhor? Ele disse assim, em outras palavras: venha procurar por uma cidade. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Você no seu lar, não tenha preguiça. Pega a Bíblia e abra em Hebreus capítulo de número 11. É culto. Hebreus capítulo de número 11. Você está em casa, não precisa de ter pressa para o culto acabar. Já está em casa. Hebreus capítulo de número 11. Olha para você ver que coisa gloriosa. Bem rapidinho, meus queridos. Hebreus 11, versículo de número 8. A Bíblia diz assim: pela fé. Ei, glória a Deus. Oh, igreja do lar, dá glória a Deus aí. Não preocupa se o teu vizinho vai ouvir, não. Dá glória a Deus aí na tua casa. Dá glória a Deus, não contamina de Covid-19 não, pelo contrário, glória a Deus, ungido pode curar e espantar todos os males. Pela fé. O que é fé, igreja? Fé, diz o irmão Brana, significa revelação. Deus enviou um profeta para nos dar o que? Revelação. E pela revelação, Hebreus 11, 8, pela revelação, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Se Deus te chamou, obedeça ao chamado. Olha, você pode ser um grande empreendedor, mas Deus não te chamou para isto.
Você pode ser um grande empresário, mas Deus não te chamou para isto. Você pode ser o que você puder ser aqui nessa terra. As circunstâncias podem te fazer se tornar algumas coisas nessa terra, mas na verdade Deus não te chamou, não foi para isso. Deus te chamou, foi para você sair de Ur dos Caldeus. Deus te chamou, foi para sair de Laodiceia, foi para sair desse mundo, foi para andar com Ele, foi para viver uma vida sobrenatural. Foi para isto que Deus te chamou. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu o quê? Sem saber para onde ia. Abraão saiu sem saber para onde ele ia. Por isso que eu disse, o tempo é glorioso. Abraão não sabia para onde ele ia, mas eu sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo. Não ame a tua vida mais do que qualquer outra coisa. Ame a Deus acima de todas as coisas, até acima da tua própria vida natural. Você sabe para onde você está indo. Abraão saiu sem saber para onde ele estava indo. Só que olha o versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque, glória! Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Saiu sem saber para onde ia, mas estava esperando uma cidade, a qual ele sabia que tinha fundamentos, e a qual ele sabia que o artífice construtor dela era Deus. O Apocalipse 21 nem havia sido escrito, João nem havia visto ela em quadrados e comprimento, João, nada na Bíblia havia dito que ela era de ouro, jaspe, muros de cristais, trono, um rio saindo de debaixo do trono, passando pelo meio da cidade. Não, ninguém tinha falado sobre essa cidade, mas Abraão estava andando na terra, procurando por essa cidade, a qual Deus mesmo era o construtor desta cidade. Eu sei para onde eu estou indo. Abraão andou em busca de uma cidade que a Bíblia nem sequer havia falado dela até então, mas nós estamos andando aqui em busca de uma cidade. Eu estou vindo aqui pregar em busca de uma cidade. Eu sou cristão em busca de uma cidade. Eu espero que quem congrega comigo seja as minhas ovelhas. Olha, elas esperem ver entrar um dia destes naquela santa cidade. Esta é a essência da nossa mensagem. Somos filhos de Abraão, e filhos de Abraão estão atrás desta santa cidade, cujo artífice construtor é Deus. E para entrar nessa cidade, tem que ser algo mais do que virginésia. Para entrar nessa cidade, não adianta ser um judeu naturalmente falando. Para entrar nessa cidade, não basta ser um pentecostal ou um religioso. Para entrar nessa cidade, você tem que ser membro da noiva de Cristo, justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo e com os olhos abertos para viver a revelação de Deus para essa última hora. Aleluias. Pela fé também. Aí aqui termina esse assunto da cidade que Abraão está falando. Mas ele foi em busca de uma cidade. E a cidade que ele foi em busca, nós a temos por promessa. A Bíblia disse: foram heróis da fé, mas não alcançaram a promessa.
E a Bíblia diz assim: amados, a vós foi reservado coisas melhores. Nós vivemos em um tempo glorioso. Ele procurou aquela cidade, sabe há quanto tempo? No mínimo 2.500 anos, há 2.900 anos atrás. Lá ele procurava ela. Aqui nós já estamos um passo dela. Lá ele procurava uma cidade que Deus iria construí-la. Aqui, nosso Jesus há 2.000 anos atrás disse assim, não turbe os vossos corações, não fiqueis perturbados, inquietos, ociosos, não vivais como crentes naturalistas sem visão eternal. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou lhes preparar lugar, voltarei para vós, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa mensagem. Para isso Deus enviou o profeta William Branham. Para isso Deus te chamou para congregar na voz do sétimo anjo. Agora eu quero segurar esse pensamento e não deixar ele escapar. Vivemos dias gloriosos. Eles viram em partes. Nós estamos vendo perfeitamente. Eles viram em uma visão diminutiva. O que é visão diminutiva? É eu sair ali fora e olhar para o céu e ver uma estrelinha pequenininha. E eu digo: mas aquela estrela é do tamanho de um grãozinho de areia. Isso é visão diminutiva. A distância que eu estou dela me faz vê-la pequenininha. Mas se eu me aproximasse dela, se eu a olhasse pelo microscópio, pelo telescópio, eu veria ela gigantesca. Quer dizer, estou longe dela, então a vejo pequena. Estou longe do avião, então o vejo pequeno. Abraão estava longe de Jerusalém, havia pequenininha em sombras e figuras. Mas irmãos, nós já estamos bem mais perto. O Cordeiro de Deus já veio ao mundo. O sangue de touros e bodes já saíram de cena. E agora é o sangue de Jesus Cristo que está guiando essa noiva. Não é mais a vida animal, mas é a vida de Deus. A vida veio do sangue no dia de Pentecostes para guiar essa noiva até o dia do arrebatamento. Estamos bem mais perto. Então agora já começamos a ver com uma imagem mais exata. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios 13:8, não me falhe a memória, é isso, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 12, diz assim: porque agora vemos por espelho, assim estava. Em enigma, assim estava no início das eras, espelho e enigma. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Estamos aproximando cada dia mais. Aquilo que Abraão viu à distância, estamos vendo mais perto. Olha o privilégio que Deus nos deu, irmãos, igreja do lar. Olha o privilégio. Daniel viu. Eu me estremeço. Eu sei o que significa o impacto da revelação. Daniel viu 2 anjos, vamos dizer assim, um anjo empurrando a pedra, e a pedra esmiuçando os reinos desse mundo. Ele viu há muitos anos atrás. Ele viu no início do reino gentílico de Nabucodonosor, há mais de 2.500 anos atrás. Daniel viu a pedra vindo, a pedra é Cristo. O reino vindo, o reino é Cristo. O reino de Cristo esmiuçando os reinos humanos. O reino que esmiuça os reinos humanos é Cristo. Daniel viu isso. Só que foi há 2.500 anos atrás. Nós estamos há 2.500 anos mais perto. Vivemos nesse tempo. Daniel viu na simbologia, tipologia, enigma, em partes. Nós estamos vendo o plano desenrolar. Se os reinos já estão se esmiuçando, é porque a pedra já bateu no reino.
O de Nabucodonosor, Babilônia já. O dos medos e persas já esmiuçaram. O dos gregos já esmiuçaram. A Roma imperial já esmiuçou. A papal está quase sendo esmiuçada. Logo, logo, na tribulação Armagedon, ela ruirá aos pés dos comunistas. Os cães comendo Jezabel. Os reinos já estão sendo esmiuçados. Daniel viu na tipologia, e nós fomos escolhidos para ver a decadência desse último reino. Quando findar esse reino humano que hoje preside sobre a terra, não mais levantará outro reino nessa terra. O próximo reino será o do filho de Davi. Jesus Cristo reinará nessa terra. Daniel viu a pedra. Vão lá na ilha de Patmos, irmãos. Depois que a pedra, irmão, destruiu todos os reinos. Sabe o que João viu? João disse assim, ó: os reinos deste mundo voltarão a ser de Deus e de seu Cristo. João viu os reinos deste mundo voltando para o domínio de Cristo. E então ele viu a cidade que Abraão procurou. Está tudo aqui bem pertinho. Pedro também viu. O que Pedro disse? Pedro disse que ele viu terra, céus, tudo passando e sendo restaurado. Para quê? Paulo, gente, entendamos. Nossos jovens, nossas crianças. Alguém me disse, pastor, podemos deixar então os nossos pequeninos assistir os cultos? Pode e deve. Entendamos, desde agora, que os reinos estão para passar. Não sabemos quanto tempo irá, se 1 ano, 2 anos, 1 mês, se 30 anos, 50, não sabemos. Mas sabemos que o assim diz o Senhor se materializará. Deus não lança palavras ao vento. Deus falou, aquilo virá a cabo um dia. Pedro viu tudo isso passando. Paulo viu também, por isso que Paulo aqui, aos Filipenses capítulo 2, me parece foi aqui que nós lemos, capítulo 3, versículo 20, ele disse, bem claro, a nossa cidade está no céu. Isso é bom. Eu não tenho cidade aqui. Eu não sou de Passos, tampouco de Belo Horizonte. Você não é de onde, da terra natal a qual você nasceu. Teu corpo, sim. Teu registro de nascimento, sim. Tua árvore genealógica carnal, talvez sim. Você não é esse ser corruptível de fora. Ai de nós se nós fôssemos essa coisa corrompida de fora. Eu sou de dentro. O de fora já pecou e pecará. O de dentro é impecável. Ele nunca pecou e não pecará. Porque a alma que pecar, essa morrerá. A alma do eleito não pecará. Ela é impecável. Ela está redimida desde antes da fundação do mundo. Por isso ela está clamando para voltar para a sua casa. Voltar para o seu estado original, como antes da fundação do mundo, quando não existia pecado. A nossa cidade, disse Paulo aqui. Gostei das palavras do apóstolo. Mas a nossa cidade está nos céus. Olha que coisa linda. E ele vem e disse assim, ó, donde esperamos o Salvador. Espera aí, a nossa cidade está onde? No céu. Donde esperamos o Salvador. Tem gente esperando o Salvador vir de lugar errado. Uns o esperam dos Estados Unidos, outros esperam de Brasília. E poderíamos citar cidades e cidades, estados e estados. O super-homem com S no peito e capa nas costas apareceu. A nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Não há homem salvador, político salvador, igreja salvadora, pastor salvador. O Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, de onde nós estamos esperando. Espere nele, porque ele não falhará. Onde esperamos o nosso Salvador. Que coisa linda! Tudo foi visto. Eu fico agitado no meu espírito, porque são miríades de escrituras que estão se cumprindo. Está tudo desenrolando assim, ó irmão. Ó, de minuto em minuto, segundo em segundo, momento em momento, lá vai tudo sendo derramado e se cumprindo em uma velocidade que as pessoas não estão pegando. E o profeta diz: teremos que ter mente profética para pegar. Me vem o profeta Zacarias no capítulo 4. De repente ele fala que viu um vaso cheio de azeite, com 7 castiçais, e à direita uma oliveira, e à esquerda outra oliveira. Sabe o que o profeta diz que significa? 7 castiçais são 7 eras da igreja. Nós estamos na última dela. Zacarias viu a hora que nós estamos vivendo. Sabe o que as 2 oliveiras? Elias e Moisés, os 2 profetas em Israel. Quando Israel estiver totalmente reunido na sua terra, Israel já está lá, clamando todos os dias pela volta do Messias. Mas o Messias não aparece antes de Elias e Moisés, e não aparece antes da igreja ser arrebatada. Tudo foi visto. Os dias que vivemos foram dias que encheu os olhos e a boca de águas dos profetas. Eles desejaram viver a hora que estamos vivendo, e há pessoas que não estão compreendendo a hora que estamos vivendo. Não é hora de fama, dinheiro, popularidade. Não é hora de resenhas. É hora de se encher do Espírito. É hora de entrar dentro do plano, de se enquadrar, de se posicionar com a palavra para sair no arrebatamento. Não é hora de egos, de vaidades, de orgulhos, de mesquinharias. Não é hora de religiosidade. Não é hora de construirmos impérios. É hora de colocar a vida no altar, a casa em ordem. Todos eles, direta ou indiretamente, viram a coisa acontecer, irmãos. Aí vem aqui, igreja, 1 Coríntios 2, versículo 9. Vocês só não vão ser pastoreados e só não irão alimentar se for negligente. Porque se reverenciar, sujeitar, acompanhar a inspiração e linha do Espírito, tua alma será robustecida, fortalecida nesse tempo. Eu não creio que é um tempo de crentes fracos e raquíticos. Eu creio que é tempo dos crentes se robustecerem, fortalecerem. Não creio que seja tempo de um povo angustiado, desanimado. Estou vendo líderes e pessoas dizendo assim: o povo está sofrendo, o povo está angustiado. Não é hora disso, é hora da noiva estar estimulada. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, porque a palavra está sendo revelada e cumprindo dia após dia. Claro que eu sou humano, tenho falta dos meus irmãos, amo a igreja com as portas abertas, queremos ir e vir, somos seres sociáveis, tratáveis, amamos ter companheirismo uns com os outros, mas alegrai-vos, a hora se aproxima, o reino se aproxima, acenda a tua lâmpada. Primeiro aos Coríntios, olha que coisa perfeita, capítulo 2, versículo 9. Você que está triste, desanimado, preocupado, você tem motivos para ter muito remorso e insegurança se tiveres sido muito negligente, inconstante
inconsciente no tempo quando a igreja estava com a porta aberta. Mas se você não foi inconstante, negligente, inconsequente, se você dedicou, se esforçou o máximo que pôde, tranquilo. Pastor, não tivemos a ceia. Descanse em Deus, com ceia ou sem ceia. Quem está posicionado na palavra, se o rapto acontecer, ele será raptado. Eu não tenho dúvida disso. Nossa ceia não é uma liturgia, um ritualismo pagão. Tem que ser uma celebração consciente, consistente, de quem tem revelação do dia e a hora que nós estamos vivendo. Oh Deus, Ele envia a comida para o dia certo. 1 Coríntios 2,9, olha que coisa mais linda. Mas como está escrito, olha o dia, está se aproximando. As coisas que o olho nunca viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E quem ama a Deus tem coisa que ninguém nunca viu e ouviu preparado para ele. Aleluias. Versículo 10. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra. Quem não gosta de revelações, e não gosta de descer a partes profundas, leia isso. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem ama a Deus, irmão Reginaldo, irmãos que aqui estão, amigos da internet, quem ama a Deus, Deus vai pegá-lo pelo Espírito, vai revelar a ele coisas que ele nunca viu antes e vai levá-lo às partes mais profundas de Deus. Não é tempo de morrer, é tempo de descer ao mais profundo de comunhão e intimidade com o Pai. Aleluias. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o espírito do homem? Que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Quando recebemos o Espírito de Deus, sabemos as coisas de Deus. Versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Ai, Deus, eu estou evitando de pregar muitas coisas esses dias. Mas a Bíblia prega por si mesma. Mas nós, da mensagem, que não envergonhamos citar esse nome, William Branham, mas nós, da mensagem, que temos alguém para ir à frente. Sabe por quê? Nós colocamos a mensagem de um profeta na frente. Vai criticar uma igreja, um ministro, porque conduz o seu povo lendo a mensagem, guiando o povo com a mensagem. Tens que ter uma mensagem melhor do que o mensageiro. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo para pensar como o mundo, andar como o mundo, politicar como o mundo, pastorear como os pastores do mundo, fazer de seminários teológicos pentecostais fonte para cuidar e alimentar a igreja como o mundo. Nós não pensamos como o mundo. Vou te dizer uma coisa, quer agradar a Deus? Ande na contramão desse mundo.
Essa frase não é minha, é do pastor Vanderlei, de Belo Horizonte. Cresci ouvindo ele falar isso. Acertadamente ele sempre disse isso. Vá na contramão. Como ele dizia e diz até hoje, creio. Se Ló for para a direita, vai para a esquerda. Se Ló for para a esquerda, vá para a direita. Se Ló subir, você desce. Se Ló descer, você sobe. Não ande como o mundo. Não temos o espírito desse mundo. Mas, oh Deus, é uma unção muito grande, irmãos. É uma unção muito grande. Por isso que eu disse, a revelação impacta, te tritura, te perturba como perturbou Daniel. Te lança no chão como lançou João. Te põe no deserto como colocou Paulo. Como colocou William Branham em Tucson. A revelação te faz tudo, menos um super-homem popular. Porque a revelação vai na contramão do mundo e da maioria. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos não com palavras de sabedorias humanas. É muita sabedoria humana, é muita cultura, é muito intelectualismo, não cabe aqui dentro. Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Tomara Deus que haja muitos. Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para que temos a mente de Cristo, pastor? Sabe para quê? Para compreendermos isso que Paulo acabou de descrever para nós aqui, irmãos. Paulo descreveu esse acontecimento aqui para a noiva, e nunca subiu ao olho, ao coração, ao ouvido. Paulo descreveu aqui, aquilo que é indescritível, inexplicável para um homem de mente natural. O que a noiva prega, o que William Branham trouxe da parte de Deus, é indescritível, incompreensível para os crentes, mesmo da mensagem, com um ponto de vista natural. São 3 classes de crente, nunca invalide isso. A voz de Deus falou isso. Como eu li um cientista uma vez dizendo, eu lembrei até das 3 classes de crente. Ele disse que há 3 grupos no mundo, Samuel. 2% tem reações que mudam o mundo. Ele disse assim, 83% do mundo, aí já vai para 85%, com os 2% que muda. Tanto faz. A gente vai com a carruagem. Se mudar, a gente muda. Se não mudar, a gente não muda. O que falar, está falado. O que acontecer, está acontecido. O Espírito que reinar, está reinando. E os outros 15%? Eles são meio termos. 3 classes de crente. Talvez seja nisso também que o irmão Branham tenha baseado. 3 classes de pessoa, 3 classes de mentalidade.
A noiva é diferente. A noiva, ela tem que fazer a diferença. A noiva é luz, a noiva é sal, a noiva é óleo que não se mistura e não se contamina. A noiva é aquilo que a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. A noiva é aquele material que vai para o banco celestial. Não ajunteis tesouros nessa terra, porque a traça corrói, a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouros no reino dos céus. A noiva é essa. Sua visão é um tesouro, seu espírito é um tesouro, seu posicionamento é um tesouro, sua resiliência é um tesouro. Não tem nada que muda sua anatomia espiritual. Não tem sedução, não tem besta, não tem ecumenismo, não tem doença, não tem bonança, não tem escassez, não tem nada que muda a noiva. Por isso que eu creio que agora mesmo a noiva está forte em casa. Ela está em casa, mas ela está forte. Ela está em casa. Não tivemos o pão e o vinho, mas espiritualmente todos ceiaram. Porque se dependesse deles, todos tinham vindo comer o pão, beber o vinho e lavar os pés. Espiritualmente, esse corpo está bem ligado, está juntos. Oh Deus, abra os nossos olhos, dá-nos essa visão espiritual. Sabe para quê? E guarde isso. Para brilhantar o momento que nós estamos vivendo. Você acha que isso que eu acabei de falar vai na contramão do mundo? Vai. O mundo não está brilhantando essa hora, está enegrecendo-a. Medo, espanto, insegurança, perplexidade, crentes tremendo de medo. Brilhante essa hora que estamos vivendo, ela é especial, ela é gloriosa, ela é a que os profetas desejaram viver. É o nosso dia, é a nossa hora. Porque senão nós vamos olhar os acontecimentos modernos do mundo com um olhar político apenas. Não é pecado ter olhar político, desde que não falte o olhar profético. Nós não estamos dando com os pés em tudo, mas nós não podemos olhar o mundo só com o olhar de direita, ou com o olhar de esquerda, ou com o olhar de centrão, ou com o olhar de democracia, ou de comunismo. Nós temos que olhar o mundo não com os 5 sentidos naturais, ou com a visão natural. Temos que olhar com os olhos de águia. Por quê? Porque se nós olharmos com o olhar de águia, nós vamos escapar desse olhar natural. O que é olhar natural? Olha o mundo com os olhos de ouro, olha o mundo com os olhos de prata, olha o mundo com os olhos de arroz, feijão, roupa, casa, estabilidade, bem-estar, proteção, segurança, educação, saúde, remédio, provisão. Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Deus sabe. Se Ele sabe, fica tranquilo, Deus cuida. Olhe para os acontecimentos com um olhar de águia. Por quê? Porque o olhar de águia vai te dar lucidez cristã durante esse tempo da nossa peregrinação. Tem dores? Tem tristezas? Tem angústias? Claro que tem. Tem tudo isso aqui nessa terra. Mas fique tranquilo. Olhe com um olhar espiritual sobre essas coisas. E se você olhar com um olhar espiritual, olha aqui, 2 aos Coríntios, abram aí, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Será assim por um tempo, irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Olha como é que você tem que olhar as coisas, Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Mas eu quero me deter nisto. Quando Paulo entrou no Espírito, quando Paulo olhou as coisas com um olhar de águia, irmão, ele viu as coisas diferente. Ele viu as coisas com mais luz. Se nós também olharmos as coisas assim, com os olhos da divina revelação, você vai ver as mesmas coisas que o apóstolo São Paulo viu. O que ele viu? Ele viu um lugar além. Igreja de Passos, irmãos pela conexão, Belo Horizonte, vocês, os demais do campo, vamos além. Não fiquem assustados. Vamos além. Só quero te chamar para ir além. Apocalipse 4. João ouviu uma voz que disse: sobe aqui, vamos além, vamos subir mais alto. Paulo subiu até o terceiro céu. Primeiro está aí, atmosférico, águias, urubus, pombos, passarinhos, aviões. Esse é o primeiro. Nuvens se formam e chuva cai. Paulo foi além desse céu natural. Mas ele foi além do segundo céu, ele foi ao terceiro. Ele passou o segundo, sabe onde é o segundo? É o céu astronômico, onde é que você vê os planetas, o Sol, a Lua, a galáxia. Paulo foi além do céu, o segundo céu. Paulo foi até o terceiro, onde ele chamou de paraíso. Foi até o terceiro, aonde o irmão Branham chamou de paraíso. Foi até o terceiro, aonde Jesus falou com o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no terceiro céu. Eu estou com desejo de que Deus, neste tempo, chame um povo para ir além, que entenda que Deus quer levá-lo além de R$600 que o governo quer dar de ajuda aos necessitados, além do que os recursos humanos e naturais, que a muitos lhe é garantido por direito, além de um hospital, além de um quarto, além de alguns recursos naturais. Deus quer nos levar além da mídia, além do noticiário, além do Ministério da Economia, da Educação. Ele quer te levar além desse plano político, econômico. Hoje o que se fala é só Covid. Deus quer te levar além disso, muito mais além. Eu pelo menos estou me sentindo assim, muito mais além. E aí nos adoecemos porque é duas dimensões. Que Deus nos ajude e nos leve a essa fé transcendental que nos levará além desse céu natural, dessa vida natural, nos levará a uma cidade melhor. Tem uma cidade melhor. Irmãos, não contente com este evangelho que te traz para esse rei. Tem uma cidade melhor. Nunca mais eu me esqueço um dia que eu estava no congestionamento, 3 horas parado no mesmo lugar, e fumaça e buzina, cansaço, depois de 12 horas de trabalho, e o espírito de súplica e graça desceu ali dentro do carro, e eu comecei a chorar e clamar, e eu disse: Deus, esta é a minha cidade? Nervoso, de estresse. E aí o Espírito Santo disse: não, esta não é a tua cidade, a tua não é poluída, a tua não cheira mal, a tua não há poluição sonora, a tua não há homens manchados pelo pecado, a tua não tem governo humano.
Um homem na cidade de Tóquio parou seu caminhão numa calçada. De repente ele subiu na calçada, atropelou os pedestres por ali. De repente a polícia veio, ele desceu do caminhão, pegou a faca e esfaqueou os dois ali no chão. Quando a polícia o prendeu, a reportagem veio e ele gritava: não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, é muita gente. Ele deu uma pane, surtou, porque estava tudo muito cheio. Ele surtou porque estava tudo muito cheio. Ei, segure isso aí mais 2, 3 meses assim para você ver. As pessoas vão surtar porque está tudo muito vazio. Esta não é a nossa cidade de surtos, tristezas, dores, rancores, aflição. Nossa cidade é de cima. Onde eu passo e vejo uma luva, uma máscara, uma burocracia necessária, um cuidado, às vezes até exagerado, me dá pânico, tédio, angústia, e eu digo: meu Deus, que nojo! Essa é a terra, terra manchada, terra contaminada. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou deixando a palavra me levar. Só estou pedindo a Deus: Deus, que a tua palavra me leve, que a tua palavra leve esta igreja. Não há remédio melhor, programa melhor para uma igreja do que a palavra. Há uma terra melhor, há um reino melhor, há uma cidade melhor, há um corpo melhor, há uma vida melhor. Não desligue o seu computador. Vem cá, irmão Reginaldo, 10 minutinhos, eu vou orar por você. Vá mandando o seu pedido de oração pelo chat ou pelo grupo da igreja. Dá o telefone aqui, rapidinho. Pedidos de oração, chat, grupo da igreja. Nós vamos orar pela igreja. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar por essa noiva. Nossa hora é chegada, o tempo está acabando. Fique tranquilo, sorria, glorifique, adore como nunca antes, porque nós estamos vivendo em um dia muito especial. Eles desejaram viver esse tempo, mas somos nós que estamos vivendo nesta hora, aonde o maior de